Quando tudo parecia desmoronar, Larissa descobriu que o destino tinha planos surpreendentes, e o que começou como um abandono tornou-se o início de uma jornada inesperada. Larissa estava sentada no sofá da sala, as luzes da casa apagadas, com apenas o fraco brilho da lua invadindo pelas frestas da janela. O silêncio cortante da noite era interrompido pelo eco de uma única frase que ela não conseguia apagar da mente: "Eu não posso mais fazer isso, Larissa. Não sou o homem que você precisa, nem o pai que esse bebê merece." As palavras do marido ainda reverberavam em seu peito, deixando um vazio que parecia se expandir a cada segundo. Ele havia partido, sem dar chance para explicações, sem olhá-la nos olhos, simplesmente cruzando a porta e levando consigo qualquer esperança que ela tinha de construir uma família. O choque inicial a paralisou. Ela passou dias sem conseguir sair de casa, sentada no mesmo sofá, sem energia para pensar no futuro. O bebê, crescendo em seu ventre, parecia ser a única coisa que ainda a mantinha em contato com a realidade. Cada movimento, cada pequeno chute, era um lembrete silencioso de que ela não estava mais sozinha, de que uma nova vida dependia dela agora. E, no fundo, isso a aterrorizava. Larissa tentou buscar razões, justificativas que fizessem sentido para o abandono repentino do marido, mas cada pensamento a levava de volta à mesma conclusão dolorosa: ele simplesmente não estava preparado para ser pai, para assumir as responsabilidades que vinham com a gravidez, e preferiu fugir. Enquanto a chuva fina começava a bater na janela, um leve soluço escapou de seus lábios. As lágrimas vieram sem aviso, uma torrente de emoções que ela segurava há tempo demais. Havia tantas coisas que ela gostaria de ter dito a ele naquele momento, mas as palavras simplesmente não saíram. E agora, tudo o que restava era a escuridão ao seu redor e a dor de um coração partido. Foi nesse turbilhão de emoções que Larissa começou a perceber algo. Ficar ali, naquela casa, sozinha e presa ao passado, não mudaria nada. Ela não podia continuar vivendo no silêncio e na tristeza, não com um bebê a caminho. Ela precisava se erguer, por si mesma e pela criança que em breve viria ao mundo. E foi aí que a ideia de voltar para sua antiga casa no interior surgiu como uma pequena faísca em meio à escuridão. A casa de sua infância, onde tantas memórias boas haviam sido construídas, parecia o único refúgio possível naquele momento. O lugar onde seus pais a criaram, onde ela aprendeu a amar a simplicidade da vida, estava a horas de distância, longe da dor que agora a envolvia. Talvez, voltando para lá, ela pudesse recomeçar, se redescobrir e encontrar forças que ela nem sabia que possuía. Com um suspiro profundo, Larissa levantou-se lentamente do sofá, como se estivesse tomando a decisão mais difícil de sua vida. Caminhou até o quarto e começou a juntar suas poucas coisas. Cada peça de roupa que dobrava, cada objeto que guardava, parecia pesar mais do que o normal, como se o ato de empacotar sua vida fosse uma tarefa extenuante, física e emocionalmente. Mas ela sabia que precisava fazer isso, que a única maneira de seguir em frente era saindo dali e voltando para suas raízes. Enquanto arrumava as malas, Larissa se pegou acariciando a barriga, sentindo os movimentos suaves de seu bebê. Um sorriso triste se formou em seus lábios. "Vai ficar tudo bem, meu amor", ela sussurrou, tentando se convencer. "A mamãe vai cuidar de nós, prometo." Na manhã seguinte, o carro já estava carregado, e Larissa deu uma última olhada para a casa que, por tanto tempo, foi seu lar. O lugar onde sonhou com uma vida feliz ao lado do homem que amava agora parecia estranho, vazio, sem qualquer calor. Fechou a porta sem olhar para trás, tentando enterrar as memórias que aprendiam ali. A estrada para o interior era longa e sinuosa, ladeada por campos vastos e montanhas distantes. Conforme avançava, a chuva começou a cair com mais intensidade, as gotas batendo no para-brisa como pequenas batidas de tambor. O som era quase hipnótico, mas Larissa mantinha os olhos fixos na estrada, determinada. Cada quilômetro percorrido era um passo a mais em direção ao recomeço, embora a dor da partida ainda a perseguisse. Ao longo do caminho, sua mente vagava pelos momentos de sua infância. As brincadeiras no campo, o cheiro do bolo de fubá que sua mãe fazia nos fins de semana, o som dos pássaros nas manhãs ensolaradas. Aquilo tudo parecia uma outra vida, uma realidade distante que ela ansiava desesperadamente reviver.
O peso do abandono, no entanto, ainda pairava sobre ela como uma nuvem, mas havia algo de reconfortante em retornar ao lugar onde tudo começou. A cada quilômetro, Larissa sentia uma mistura de medo e esperança. Medo do que viria a seguir, mas esperança de que aquele retorno pudesse, de alguma forma, ser o começo de uma nova vida para ela e seu filho. A chuva continuava a cair, implacável, como se o céu estivesse decidido a despejar toda a sua fúria naquela noite. As gotas pesadas explodiam contra o para-brisa do carro de Larissa, que dirigia com cautela pelas estradas escuras e desertas do interior. Seus faróis mal iluminavam o caminho à frente, e ela se agarrava ao volante, tentando se concentrar no trajeto enquanto a tempestade parecia querer engolir o mundo ao seu redor. Cada trovão ecoava como um aviso, uma espécie de presságio sombrio que ela não conseguia ignorar. Seus pensamentos ainda estavam presos nos eventos recentes, o abandono do marido, o peso da gravidez e a incerteza de seu futuro. Mas agora, naquele momento, tudo o que importava era chegar em segurança à velha casa de sua família. Larissa suspirou, passando a mão pela barriga de forma inconsciente, buscando conforto no pequeno ser que crescia dentro dela. Foi então que algo no acostamento chamou sua atenção. Ela mal teve tempo de perceber a forma, mas algo ou alguém estava caído à beira da estrada. O coração de Larissa acelerou. Ela diminuiu a velocidade, piscando os olhos para tentar enxergar melhor em meio à cortina de água. Um homem? O impulso inicial foi de seguir em frente. Quem quer que fosse, aquilo não parecia ser um bom sinal. O medo a invadiu. Com toda a sua vulnerabilidade, grávida e sozinha naquela estrada, a última coisa que queria era se envolver em algo perigoso. Seu instinto lhe dizia para continuar, para não parar por nada. Mas algo mais profundo dentro dela, talvez um resquício de humanidade que a tempestade e a dor ainda não tinham conseguido apagar, a fez hesitar. A compaixão venceu o medo. Larissa encostou o carro no acostamento, mas não desligou o motor. Ainda tinha uma saída, caso a situação se tornasse perigosa. Pegou o celular, embora soubesse que o sinal era fraco naquela região, e abriu a porta com cautela, sentindo a chuva gelada encharcar seus cabelos e suas roupas imediatamente. Cada passo que ela dava em direção à figura caída no chão fazia o coração bater mais forte. E se fosse uma armadilha? E se estivesse colocando a vida de seu bebê em risco? Quando se aproximou o suficiente, percebeu que era um homem. Ele estava deitado de bruços, o rosto encostado no chão lamacento. O que teria acontecido? Larissa se abaixou lentamente, tocando-lhe o ombro com hesitação. O homem se mexeu levemente, um gemido baixo escapou de seus lábios. Senhor? Larissa falou, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente em esconder o nervosismo. Você está bem? O que aconteceu? O homem levantou a cabeça com dificuldade, revelando um rosto pálido e exausto. Seus olhos, cheios de dor e medo, encontraram os de Larissa por um breve momento antes de ele desviar o olhar. Parecia confuso, desorientado. Seus lábios tremeram quando ele tentou falar, mas as palavras saíram fracas, inaudíveis. Ela olhou ao redor, buscando alguma explicação para a presença dele ali, mas a estrada estava deserta, exceto pelo seu carro parado e a chuva constante. Não havia nenhum veículo acidentado, nenhuma pista de um ataque. Ele estava simplesmente lá. Sozinho, ferido, e claramente precisando de ajuda. Por favor, me ajude, ele murmurou finalmente, com a voz rouca. Larissa sentiu uma pontada de desespero. O que eu faço? Ela sabia que não podia deixá-lo ali, mas trazê-lo para o carro, isso significava confiar cegamente em um estranho. Ela respirou fundo, lutando contra o pânico que começava a surgir. Ele estava ferido, claramente vulnerável, e sua compaixão falou mais alto novamente. Vou te ajudar, ela disse, sem muita convicção, mas com uma decisão firme. Ela tentou levantá-lo, apoiando o braço dele em seus ombros. O homem, embora magro e frágil, ainda era pesado, e Larissa teve dificuldade em colocá-lo de pé. Cada movimento parecia trazer mais dor a ele, que gemia baixinho, mas a urgência da situação a fez ignorar o desconforto. Com esforço, conseguiu levá-lo até o carro, abrindo a porta de trás e ajudando-o a se deitar no banco.
Assim que ele estava dentro, ela correu de volta para o lado do motorista, suas roupas completamente encharcadas pela chuva. Entrou no carro, o coração ainda acelerado, as mãos tremendo levemente ao colocar o cinto de segurança. O que eu estou fazendo? Pensou. Mas já era tarde demais para voltar atrás. No silêncio que se seguiu, Larissa ligou o aquecedor, o ar quente começando a dissipar a umidade no carro. O homem no banco de trás, agora visivelmente mais confortável, se ajeitou, embora ainda estivesse claramente abalado. Seu peito subia e descia de forma irregular, e ela podia ver que ele lutava contra a dor. "Qual é o seu nome?" Larissa perguntou, sem tirar os olhos da estrada, enquanto o carro voltava a se mover lentamente. "André", ele respondeu, com uma voz baixa e carregada de cansaço. "O que aconteceu com você?" Ela não conseguiu evitar a pergunta. Houve uma pausa longa. Larissa olhou brevemente pelo retrovisor, mas o olhar de André estava fixo em algum ponto indefinido do teto do carro, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Não posso explicar agora", ele murmurou, com um tom sombrio. "Mas, obrigado por me ajudar." A resposta apenas aumentou a inquietação de Larissa. Havia algo no olhar de André, na forma como ele evitava dar detalhes, que a fazia sentir que estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Mas agora ele estava no seu carro, e ela já havia tomado a decisão de ajudá-lo. Os dias seguintes àquela noite de tempestade foram marcados por uma rotina silenciosa entre Larissa e André. Depois de levá-lo para sua antiga casa no interior, ela rapidamente percebeu que os ferimentos dele não eram superficiais. Seu corpo estava coberto de hematomas, e, embora ele não falasse muito sobre como os tinha conseguido, estava claro que havia mais naquela história do que ele deixava transparecer. Larissa observava enquanto ele se recuperava lentamente, ajudando da melhor maneira que podia, mesmo sem entender completamente quem era aquele homem que agora compartilhava seu espaço. Na primeira manhã após o resgate, Larissa acordou antes do amanhecer. A luz suave do sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte, e a casa estava mergulhada em uma escuridão tranquila. O som da chuva da noite anterior ainda ecoava em sua mente, mas agora havia um silêncio estranho, quase inquietante. Ela desceu as escadas com cuidado, suas mãos acariciando levemente a barriga já visivelmente maior. O bebê se mexia levemente, e isso lhe dava forças para enfrentar cada novo dia. Quando entrou na sala, encontrou André deitado no sofá, os olhos fechados, o peito subindo e descendo de forma irregular. Mesmo em repouso, seu semblante parecia atormentado, como se ele estivesse travando uma batalha interna. Larissa se aproximou devagar, sem querer acordá-lo, mas também preocupada com seus ferimentos. Pegou uma bacia de água morna e alguns panos limpos que havia deixado preparados na noite anterior. Sentando-se ao lado do sofá, ela molhou o pano e começou a limpar gentilmente o corte em sua testa, agora com uma aparência menos inflamada. Ele mexeu-se levemente, os olhos piscando para se ajustar à luz fraca do amanhecer. Quando seus olhares se encontraram, houve um momento de silêncio entre eles. Não era um silêncio desconfortável, mas sim carregado de significados não ditos. "Desculpe", Larissa murmurou, desviando o olhar por um segundo. "Não queria te acordar." André fechou os olhos por um momento e balançou a cabeça, tentando se sentar com dificuldade. "Tudo bem. Eu já deveria ter levantado de qualquer forma", ele respondeu, com a voz rouca e fraca. Havia um toque de vulnerabilidade em seu tom que não passava despercebido por Larissa. Ela observou seus movimentos enquanto ele tentava se acomodar melhor no sofá. Por um instante, pensou em perguntar novamente o que havia acontecido, mas algo no olhar dele a fez hesitar. André ainda não estava pronto para falar, e Larissa não queria pressioná-lo. Ela sabia o que era viver com uma dor que se guardava no peito, uma que não se compartilhava facilmente. Nos dias seguintes, à medida que André melhorava fisicamente, Larissa notava que sua mente ainda estava distante, carregada de preocupações. Ele andava pela casa, muitas vezes em silêncio, observando a paisagem pela janela, mas raramente revelava qualquer emoção. Larissa respeitava seu espaço, mas a convivência diária começava a criar uma conexão silenciosa entre os dois. Uma noite, enquanto André tentava se levantar da cadeira para pegar um copo de água, sua perna fraquejou,
e ele quase caiu. Larissa correu para ajudá-lo, segurando-o com cuidado. O toque inesperado entre eles trouxe uma nova intensidade ao momento, e por um breve segundo, Andrea a olhou com uma profundidade que ela não havia percebido antes. Havia algo mais nos olhos dele, algo que ia além da dor física. Eu não sou bom em pedir ajuda, ele murmurou, quase em um sussurro. Larissa soltou uma risada curta, quase irônica. Você acha que eu sou? Ela respondeu, com um sorriso suave no rosto. Ele retribuiu o sorriso, e naquele instante, uma barreira invisível entre os dois parecia ter se quebrado. Não era apenas o fato de Larissa estar cuidando de seus ferimentos físicos. Havia algo mais acontecendo ali. Eles compartilhavam uma dor profunda, embora de naturezas diferentes. André, com sua luta contra os fantasmas do passado, e Larissa, com a perda do marido e o medo do futuro como mãe solteira. Naquela mesma noite, enquanto os dois jantavam à mesa da cozinha, o silêncio confortável foi interrompido por uma confissão. André, que até então evitava falar sobre si, finalmente quebrou o silêncio. Eu não estava sendo completamente honesto com você, ele começou, a voz baixa, quase como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Larissa olhou para ele, esperando. Eu fui empresário, mas não qualquer tipo de empresário. Minha construtora estava envolvida em algo que eu não fazia ideia. Larissa franziu a testa, intrigada. André continuou, como se finalmente tivesse encontrado as palavras que estava evitando por dias. Descobri, tarde demais, que minha empresa era usada como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro. Quando tentei sair, as coisas se complicaram. Ele parou por um momento, os olhos fixos no prato à sua frente. E agora estou aqui, escondido, sem saber em quem confiar. Larissa ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela podia sentir o peso das verdades que André estava carregando. Sabia o que era carregar segredos, mesmo que os dela fossem de uma natureza diferente. Deve ter sido difícil, ela murmurou, tentando encontrar as palavras certas. Mais do que eu imaginava, ele respondeu, a voz quebrando levemente. Os dois ficaram em silêncio por mais alguns momentos, e então André ergueu os olhos para ela, a vulnerabilidade em seu olhar mais aparente do que nunca. Obrigado por não ter feito perguntas antes. E obrigado, por confiar em mim. Larissa assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. Eles eram dois estranhos que, por alguma razão, encontraram uma espécie de consolo um no outro. E, aos poucos, aquele vínculo que começava a se formar era o que os sustentava em meio à tempestade que ainda pairava sobre suas vidas. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar entre Larissa e André. A cada conversa, a cada olhar trocado, a tensão entre eles parecia crescer, mas não era apenas por causa do perigo iminente que rondava a vida de André. Havia uma atração inegável, um vínculo que se fortalecia a cada dia, e ambos sabiam disso, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir, pelo menos não ainda. O sol já estava se pondo quando Larissa, após um dia exaustivo de cuidar da casa e de André, saiu para respirar o ar fresco. O interior oferecia uma tranquilidade que ela precisava desesperadamente, mas aquela calma estava ameaçada por um turbilhão interno que ela não conseguia controlar. Seus sentimentos por André se tornavam cada vez mais intensos, e isso a assustava. Ela ainda carregava as cicatrizes emocionais do abandono de seu marido e, além disso, agora estava à espera de um bebê. Enquanto observava o horizonte, ouvindo o canto distante dos pássaros e o sussurro suave do vento nas árvores, ela ouviu passos se aproximando. André estava atrás dela. Ele se movia devagar, ainda se recuperando, mas sua presença trazia uma mistura de conforto e inquietação que Larissa não conseguia ignorar. Você parece distante, ele comentou, a voz rouca, enquanto se aproximava e se encostava na grade da varanda ao lado dela. Larissa sorriu levemente, sem tirar os olhos da paisagem. O sol, tingindo o céu de laranja e rosa, parecia o reflexo perfeito do turbilhão de emoções que ela sentia. Tenho muitas coisas na cabeça, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. André assentiu, cruzando os braços e observando-a de canto de olho. Ele sabia que Larissa estava passando por um momento difícil,
e cada dia que passava tornava sua presença ali mais complicada. Ele não era só um homem ferido, alguém em busca de abrigo. Ele trazia consigo um passado perigoso, e sabia que permanecer ali significava arriscar não só sua vida, mas também a de Larissa e do bebê. O silêncio entre eles durou um pouco mais, mas era carregado de coisas não ditas. André finalmente suspirou, passando a mão pelo cabelo. Larissa, ele começou, com uma hesitação que não lhe era comum. Acho que eu preciso ir embora. A frase saiu como uma pedra jogada em águas calmas. Larissa virou-se para ele, surpresa e confusa. Ir embora? Ela perguntou, a voz entrecortada pela emoção repentina que a tomou. Por quê? Por que você faria isso? André evitou seu olhar por um momento, encarando o chão como se procurasse a resposta ali. Ele sabia que não poderia continuar escondendo seus sentimentos por muito mais tempo, mas admitir a verdade significava também enfrentar a realidade dos perigos que sua presença trazia. Por que eu estou colocando você e seu bebê em risco? Ele disse finalmente, sua voz baixa, carregada de culpa. Essas pessoas que estão atrás de mim. Eles são perigosos, Larissa. E quanto mais eu ficar aqui, mais chances eles têm de me encontrar. Eu não posso fazer isso com você. Larissa sentiu o coração apertar no peito. Ela sabia dos riscos, mas a ideia de André simplesmente desaparecer agora, depois de tudo que haviam passado, parecia insuportável. Ela havia começado a confiar nele, a vê-lo como algo mais do que apenas um estranho ferido que resgatou na estrada. E, no fundo, ela sabia que os sentimentos que vinham crescendo dentro dela eram reais. André, você não pode simplesmente fugir, ela respondeu, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei que há perigo, mas, e se ficar fora a coisa certa? E se enfrentarmos isso juntos? Ele finalmente levantou o olhar para ela, surpreso com a intensidade de suas palavras. Larissa estava ali, vulnerável, carregando uma vida dentro de si, e mesmo assim ela queria enfrentá-lo de igual para igual, sem medo. Mas André sabia que as coisas não eram tão simples. Ele tinha visto o que aqueles homens eram capazes de fazer, e a ideia de Larissa ou seu bebê sendo feridos por sua causa o aterrorizava. Você não entende, ele disse, passando a mão pelo rosto, claramente frustrado. Esses homens não vão parar até me encontrar. E quando encontrarem, você vai estar no meio disso. Eu não posso deixar isso acontecer. Não quero que você vá. Larissa interrompeu, sua voz firme, surpreendendo até a si mesma com a intensidade de suas palavras. Eu não sei o que está acontecendo comigo, André, mas eu sinto que não quero que você vá embora. Sinto que eu preciso de você aqui. A confissão deixou ambos em silêncio, o ar ao redor deles carregado de emoções conflitantes. André a olhou, a vulnerabilidade em seus olhos revelando mais do que ele gostaria de admitir. Ele sabia que sentia algo por Larissa, algo que ia além da simples gratidão por ela ter salvo sua vida. Ele estava apaixonado. Mas isso apenas tornava a situação ainda mais perigosa. Eu sinto mesmo, Larissa, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Mas isso não muda o fato de que você corre perigo. Eu não posso arriscar perder você. Ela deu um passo mais perto, seu coração batendo rápido no peito. Havia algo mais profundo entre eles, algo que ela não conseguia ignorar. E embora o medo ainda estivesse presente, ela sabia que não queria que André saísse de sua vida. Se você for embora agora, ela começou, sua voz trêmula, isso não vai mudar o perigo. Eles podem te encontrar em qualquer lugar. Então, por que não ficamos e enfrentamos isso juntos? André fechou os olhos por um momento, lutando contra o desejo de ficar e a necessidade de protegê-la. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas talvez, só talvez, Larissa estivesse certa. Talvez juntos eles fossem mais fortes. O silêncio da noite foi interrompido por um som distante, o motor de um carro avançando rapidamente pela estrada de terra. André, que estava de pé ao lado da janela, paralisou por um segundo, os sentidos em alerta. Ele sabia que não havia movimento frequente naquela região isolada. O sangue gelou em suas veias. Eles tinham encontrado o paradeiro dele. André fechou os olhos por um momento,
tentando reunir a calma que já lhe escapava. Larissa, sentada no sofá ao lado, percebeu sua mudança imediata de postura. O que foi? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de preocupação. Ele não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na estrada à frente da casa, observando as luzes dos faróis que se aproximavam. O coração de André batia forte, como se estivesse avisando que o pior estava por vir. Ele virou-se para Larissa, os olhos carregados de urgência. Precisamos sair daqui. Agora. Larissa arregalou os olhos, sentindo medo se instalar em seu peito, mas confiou nele. Ela não fez perguntas, apenas assentiu, levantando-se rapidamente. Enquanto André corria para pegar as poucas coisas que conseguiram reunir nos últimos dias, ele tirou do bolso um pequeno pendrive. Dentro daquele dispositivo, havia todas as provas que ele e seu amigo Carlos, um antigo colega de confiança, haviam conseguido coletar contra o grupo criminoso. Planilhas, transações fraudulentas, e-mails comprometendo cada um dos envolvidos. Era a chave para derrubar os homens que estavam atrás dele, mas também o que o colocava em maior risco. Larissa pegou sua bolsa e correu até a porta, sentindo o bebê se mexer em seu ventre, como se sentisse a urgência da situação. O som do carro se aproximava cada vez mais rápido, e ela sabia que não tinham muito tempo. Vamos pelo fundo, André disse rapidamente, colocando a mão nas costas dela para guiá-la. Se conseguirmos chegar à estrada principal antes deles, talvez tenhamos uma chance. Os dois saíram pela porta dos fundos, correndo pelo terreno molhado e escuro. O coração de Larissa parecia martelar em seus ouvidos, cada passo dado com cautela e medo. Ela confiava em André, mas o pânico era inegável. O bebê estava prestes a nascer em alguns meses, e ela sabia que precisava ser forte, tanto por ele quanto por si mesma. Quando chegaram ao carro, André abriu a porta do passageiro para Larissa, que entrou rapidamente. Ele correu para o lado do motorista, ligando o carro com mãos trêmulas. As luzes dos faróis do veículo inimigo já iluminavam a casa ao longe. Eles não tinham mais tempo. Segure-se, ele murmurou, e pisou fundo no acelerador. O carro derrapou na estrada de terra, jogando lama para todos os lados enquanto André manobrava rapidamente para fugir do alcance dos perseguidores. O coração de Larissa parecia estar em sua garganta, cada movimento brusco a deixando mais consciente da proximidade do perigo. Ela olhou para André, que estava focado na estrada à frente, os músculos tensos enquanto ele fazia curvas fechadas, tentando despistar o carro que seguia de perto. Eles não vão desistir, vão? Ela perguntou, a voz trêmula. Não, ele respondeu, a tensão evidente. Mas não vou deixar que façam mal a você. Prometo. O veículo inimigo ganhava terreno, e André sabia que não poderiam continuar correndo para sempre. A estrada era traiçoeira e não oferecia muitas saídas. Foi então que ele viu uma curva fechada à frente, levando a um caminho secundário quase imperceptível. Segure-se firme, ele ordenou, e puxou o volante com força, jogando o carro para a direita. O carro quase derrapou na lama, mas conseguiu entrar na estrada menor, uma trilha estreita entre as árvores. O outro veículo passou direto pela estrada principal, perdendo-os por um breve momento. André suspirou aliviado, mas sabia que era uma questão de tempo até que eles voltassem. Vamos ter que deixar o carro e seguir a pé, ele disse, parando o veículo. A pé? Larissa perguntou, ofegante, o medo tomando conta de suas palavras. André, eu estou grávida. Não vou conseguir correr por muito tempo. Ele olhou para ela, com uma mistura de culpa e desespero em seus olhos. Sabia que estava pedindo o impossível, mas também sabia que se não fizessem isso, seriam pegos. Eu sei, ele disse, suavemente, tocando sua mão. Mas vou estar com você a cada passo. Não vou te deixar sozinha. Sem mais tempo a perder, os dois saíram do carro e começaram a caminhar rapidamente pela trilha, tentando manter-se fora de vista. O som distante do motor do carro inimigo indicava que eles estavam voltando, procurando por qualquer pista. André sabia que era apenas uma questão de tempo até que os encontrassem. Quando chegaram a uma pequena clareira, ele parou, respirando pesadamente.
Olhou para Larissa, que estava visivelmente cansada, mas determinada a seguir em frente. Eu vou enfrentar eles, ele disse, com firmeza. O quê? Não, André, não. Larissa segurou seu braço, os olhos marejados. Você não pode fazer isso. Eles vão te matar. André a puxou para perto, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fez seu coração apertar. Eu não tenho escolha. Eles não vão parar até nos encontrar, Larissa. E se eu não fizer algo, você e o bebê vão se machucar. Eu não posso permitir isso. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não faça isso, por favor. Nós podemos encontrar outra maneira. André sorriu, um sorriso triste e cheio de dor. Ele sabia que não havia outra maneira. O pendrive em seu bolso era a única chance de desmascarar aqueles homens, e ele precisava garantir que Larissa ficasse em segurança. Eu te amo, Larissa, ele disse, pela primeira vez, com uma voz suave e carregada de emoção. E é por isso que preciso fazer isso. Antes que ela pudesse responder, André correu em direção ao som do carro, desaparecendo entre as árvores. O coração de Larissa quase parou. O som de passos pesados ecoava pela trilha escura. Larissa se manteve agachada entre os arbustos, o coração batendo tão forte que parecia que poderia explodir a qualquer momento. A última coisa que vira fora André correndo em direção ao perigo, disposto a enfrentar seus inimigos sozinho. Ele não havia dado tempo para ela argumentar, para impedi-lo de tomar aquela decisão. Tudo o que restava agora era esperar. Ela mal conseguia respirar, o medo a consumia, enquanto o frio da noite envolvia seu corpo. Seus pensamentos estavam presos em André, no que poderia estar acontecendo com ele naquele momento. Se algo desse errado. Não, ela não queria sequer considerar essa possibilidade. Não podia. Mas, com o bebê mexendo levemente em seu ventre, Larissa sabia que precisava manter a calma, por mais difícil que fosse. De repente, um ruído agudo cortou o silêncio da noite. Gritos. Vozes abafadas e disparos ecoaram ao longe. Larissa agarrou seu peito, sentindo o desespero aumentar. Cada segundo parecia uma eternidade, a espera sufocante. E então, a floresta ficou novamente em silêncio. Ela fechou os olhos, rezando internamente para que André estivesse bem, para que o sacrifício dele não tivesse sido em vão. Foi então que, ao longe, ela ouviu o som de sirenes. O barulho crescente trouxe um fio de esperança. A polícia havia chegado. Eles vinham na direção dos disparos, e isso significava que o confronto poderia finalmente ter um desfecho. Mas Larissa não se moveu. Não ousaria sair dali sem ter certeza de que tudo estava realmente terminado. Alguns minutos depois, passos rápidos se aproximaram. Larissa arregalou os olhos, apertando-se ainda mais contra a vegetação, quando uma figura emergiu das sombras. Seu coração parou por um segundo, até que reconheceu a silhueta de André. Sujo, exausto, mas vivo. Larissa! Ele sussurrou, quase sem fôlego. Ela saiu de seu esconderijo e correu até ele, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele a envolveu em um abraço apertado, e, por um momento, ambos se permitiram respirar aliviados. O perigo havia passado. Eles foram presos? Ela perguntou, a voz trêmula. Sim, André respondeu, ofegante, mas aliviado. A polícia chegou a tempo. Eles pegaram todos. Larissa o abraçou com mais força, tentando segurar o choro. Era um misto de alívio, exaustão e amor. André se afastou levemente, passando a mão pelos cabelos dela, tentando acalmá-la. Está tudo bem agora, ele sussurrou. Está tudo bem. Nos dias que se seguiram, a confirmação de que os criminosos haviam sido presos trouxe um novo alívio à vida de Larissa e André. As provas que ele entregou à polícia não apenas garantiram a prisão dos envolvidos, mas também limparam seu nome. A notícia de que ele não tinha envolvimento com as atividades ilegais de sua empresa se espalhou rapidamente, e sua inocência foi finalmente provada. O pesadelo havia acabado, e com isso, uma nova fase poderia começar. Larissa e André, depois de tudo que enfrentaram juntos,
sabiam que não havia mais nada que os prendesse ao passado. A pequena casa no interior que havia sido um refúgio durante aqueles dias turbulentos tornou-se o símbolo de um novo começo. Decidiram, então, que era hora de recomeçar, longe de toda a confusão e perigo que viveram. Meses se passaram, e o tempo, que antes parecia se arrastar sob o peso da incerteza, agora fluía de maneira suave, quase tranquila. Larissa, com sua gravidez avançada, passava os dias se preparando para a chegada do bebê. André estava ao seu lado em cada passo, apoiando-a com uma dedicação que tocava seu coração profundamente. Ele era mais do que um protetor, mais do que o homem que enfrentará criminosos por ela. Ele se tornará o centro de sua nova vida, e a conexão entre eles era inquebrável. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. A pequena clínica onde Larissa foi internada estava iluminada pela luz suave do sol matinal. André estava ao seu lado, segurando sua mão com uma firmeza delicada, enquanto ela passava pelas dores do parto. Cada suspiro, cada palavra de incentivo que ele murmurava ao seu ouvido, era um lembrete do quanto ele a amava e do quanto haviam superado juntos. Após horas de trabalho de parto, o choro suave do bebê preencheu a sala. Larissa sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto, uma mistura de felicidade e alívio. O pequeno corpo de seu filho foi colocado em seus braços, e ela olhou para o rosto delicado e perfeito que segurava. "Ele é lindo", André sussurrou, os olhos brilhando enquanto observava a cena. Larissa olhou para ele e sorriu, ainda ofegante, mas inundada de uma paz que há muito não sentia. "Ele é", ela concordou, sem conseguir tirar os olhos do bebê. Naquele momento, sentiu que toda a dor, o medo e a incerteza que haviam enfrentado valeram a pena. O bebê que agora descansava em seus braços era a prova viva de que o amor e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Os dias seguintes foram preenchidos com o som de risos suaves e o choro de um recém-nascido. Larissa e André, juntos, enfrentavam os desafios e as alegrias de serem pais. A casa que antes parecia um refúgio temporário agora se transformava em um lar de verdade. A cada dia que passava, André olhava para Larissa e para seu filho com um orgulho e uma gratidão que ele nunca soubera que poderia sentir. Ele havia encontrado mais do que a paz que tanto buscará, havia encontrado o amor em sua forma mais pura e incondicional. "Acho que nunca imaginei que poderia ser tão feliz", ele disse uma tarde, enquanto os três estavam sentados no jardim, o bebê dormindo em seus braços. Larissa sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. "Nem eu", ela respondeu, a voz suave, sentindo-se completa pela primeira vez em muito tempo. O sol estava se pondo, e o futuro que se estendia à frente deles agora parecia repleto de esperança e possibilidades. Quer mais romance e emoção? Então você não pode perder o próximo vídeo, selecionado especialmente para você. Se essa história mexeu com você, compartilhe seus sentimentos nos comentários, vou adorar saber qual momento te emocionou mais. E, se gostou, deixe seu like, ele faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo mais histórias apaixonantes para você.